Olá, amigos. Iniciamos agora a nossa primeira aula do curso Como Escrever uma Monografia Jurídica. Isso significa, facilmente, como redigir uma monografia jurídica. Mas antes de qualquer coisa, nós devemos explicar o que é uma monografia como trabalho científico. Muitas vezes se usa a palavra trabalho acadêmico. E qual é a característica desse trabalho científico que também é acadêmico? Então, o trabalho científico é um documento que contém informações ordenadas, sistematizadas, formando uma unidade desse documento. Ele é o resultado lógico das pesquisas. Agora, esse resultado é expresso nesse documento que contém informações derivadas, ordenadas, sistematizadas dentro desse documento, obtidas por meio de estudos metodologicamente desenvolvidos. Então, a denominação trabalho científico ou trabalho acadêmico abrange toda a produção que é apresentada na forma de relatório, de artigo científico, de livros, de monografias, e vamos ver o que vamos entender por monografia. Bem? Então, o que seria uma monografia? A palavra já indica uma composição, monografia. Grafia escrita, mono, uma escrita acerca de um único assunto. Estamos falando do mesmo assunto, não podemos abrir capítulos para divagar, para falar de vários assuntos dentro de um texto que nem esse. Então, por isso, muitas vezes se coloca em dúvida se um livro é científico. Quando é científico um livro? Quando ele tem um assunto central, um tema central, bem delineado, e as informações resultam de um processo de pesquisa, informações bem organizadas, então, diz-se de livro científico. Mas quando vemos uma doutrina, onde se classifica, se abordam vários assuntos, dentro do próprio livro, dentro do próprio texto, se coloca em dúvida se o documento deve ser tido como um trabalho científico. Então, o primeiro conceito, a primeira ideia, para poder separar um trabalho acadêmico qualquer de um trabalho científico, é essa a estrutura central que nos diz da unidade textual, que nós vamos ver mais para frente. Então, monografia seria isso, uma escrita acerca de um único assunto, do qual derivamos um tema. Então, o tema da minha monografia, o tema do meu TCC, porque também são monografias. Veremos aí que o conceito de monografia abrange 3 importantes documentos que esses são exigidos na graduação e na pós-graduação. Então, nós temos aí o TCC, Trabalho de Conclusão de Curso, exigido na graduação, que habilita o candidato, o aluno, na escrita, a sistematização, a organização textual e a apresentação oral. Então, é um exercício necessário para qualquer acadêmico. Nós temos a dissertação de mestrado, num outro nível, vamos ver os conceitos agora, e a tese de doutorado. Então, todos eles são monografias, porque todos esses documentos falam de um tema, falam de um assunto. Então, como pode ser definido o TCC? O TCC pode ser considerado um trabalho único, desenvolvido sobre um único tema, já falamos. O TCC é considerado um documento representativo do resultado de um estudo, devendo expressar conhecimentos sobre um assunto delineado, escolhido, oriundo de uma disciplina, de um módulo, de um estudo independente, de um curso, de um programa. Isso é importante, porque TCC não é só para graduação. TCC também se exige na pós-graduação lato sensu. Estrito sensu seria a dissertação
e tese de doutorado, né, doutoramento, já o lato sensu, que seria a especialização, que também é pós-graduação, se exige uma monografia com as mesmas condições, né, observadas por o TCC. Então, o TCC deve ser feito sob sempre a orientação de um orientador, professor orientador. O aluno nunca fica sozinho, ele deve ser orientado por um professor. Bem, a elaboração do TCC permite ao aluno, graduando, adquirir determinados conhecimentos profissionais e habilidades científicas de poder redigir, organizar, sistematizar, ordenar uma informação e depois comunicar essa informação. Bem, a mesma condição é exigida também para a dissertação de mestrado. O que seria uma dissertação de mestrado? Ela pode ser definida como um documento que representa um trabalho experimental ou uma exposição de um estudo científico, retrospectivo, histórico, que tem a ideia, a intenção de fazer resumo, apresentar resumo, de forma resumida, uma análise, uma interpretação de informações, ou confronto de informações já proposta por vários autores, teorias, escolas. Então, aqui o mestrando deve evidenciar que ele tem conhecimento da literatura, tanto clássica quanto contemporânea, que existe um assunto interessante, que esse assunto é interessante para a sua área, que ele tem capacidade de sistematização do texto e conhecimento e domínio do assunto. Então, a monografia de dissertação de mestrado também é orientada por um professor. Agora, doutor, o mestrado é orientado por um professor. Doutor que faz parte do corpo docente do programa onde ele se desenvolve, ou do curso onde ele está fazendo o mestrado. Ele visa um título, e é diferente do TCC. O TCC é objetivo você passar, finalizar a graduação, ou o lato sensu, aqui já você objetiva o título de mestre, né? A dissertação de mestrado se redige e apresenta com a finalidade de obter um grau científico. Esse título de mestre, igual que o título de doutor, é considerado um grau científico, de mestre ou de doutor. Bom, a tese de doutoramento, que deriva de toda a pesquisa que você desenvolve durante 2, 3 anos de um programa de doutorado, é um documento também que consiste num trabalho científico, cuja apresentação e defesa conduz à obtenção agora do título de doutor ou de livre docente. A livre docência que se exige também nas universidades, principalmente as públicas. Ele pode ser definido assim, como um documento. A tese de doutorado ou de doutoramento é um documento representativo de um trabalho experimental ou exposição de um estudo científico de tema único, bem delimitado, delineado. Ela deve ser elaborada com base em investigações originais, se constitui em uma real contribuição científica especializada para a área em questão, feito também com a orientação do professor doutor, faz parte do programa, e ela deve contribuir para um acréscimo da nossa ciência, o resultado de grande valia, de grande importância para a nossa ciência, onde se desenvolve essa pesquisa, pois geralmente representa uma contribuição científica, quer dizer, um modelo, alguma coisa nova, uma tese, recomendações que são relevantes para a nossa área, para o desenvolvimento da ciência, para a compreensão, para a comunicação do conhecimento, enfim. Bem, essas são as modalidades acadêmicas que nós sabemos que são modalidades de graduação e de pós-graduação. Mas também existem outros tipos de documentos científicos, que são, por exemplo, relatório. O que é um relatório? Quando você ganha uma bolsa, quando você se adere a um grupo de pesquisa, quase sempre é exigido um relatório parcial e o final. Bem,
Então, esse relatório parcial final é um documento que caracteriza o estudo e o desenvolvimento da pesquisa numa determinada etapa e apresenta fatos, dados, procedimentos, metodologias, resultados, chegando-se ou não a uma conclusão. Se é um relatório parcial, obviamente, a pesquisa não finalizou e você vai narrar, vai caracterizar o que foi feito e qual a contribuição dessa pesquisa até esse momento. Quais são as recomendações, quais são as conclusões, caso o trabalho de pesquisa tenha se concluído. Não? Geralmente, esse relatório tem a seguinte estrutura. Muito simples. Uma sessão preliminar, onde se inclui a capa, folha de rosto, agradecimento, se houver, prefácio, se se interessar, resumo, lista de tabelas, figuras, um sumário, um corpo central, o corpo do relatório, que é a essência do relatório, nós vamos colocar a introdução, a revisão bibliográfica, o esquema de investigação, são os procedimentos usados, não? E as fontes de dados, como derivamos esses dados, conforme a metodologia empregada, usada. Um próximo momento onde se apresenta uma análise, uma interpretação desses dados e, finalmente, a conclusão. E como sessão de referência, nós colocamos anexos, quando há um documento novo, quando há uma referência a um documento que nós usamos nessas pesquisas e a bibliografia que foi usada no trabalho. Basicamente, o relatório vai ter essa estrutura. Independentemente de que alguns programas ou instituições tenham uma formatação específica para os relatórios, geralmente esses elementos são constitutivos dessas exigências ou modelos que eles disponibilizam. Outro documento importante, que também pode ser considerado científico, é a resenha crítica. O que seria uma resenha crítica? Uma avaliação do conteúdo de uma obra. Mais do que avaliação, é uma apresentação da obra para o público leitor. É crítica, porque nós vamos indagar, vamos caracterizar quais são os aspectos positivos e negativos que a obra traz, geralmente os positivos que traz para o público pesquisador. Ela consiste numa abordagem crítica elaborada pelo resenhista, derivada de opiniões desse autor, do seu autor, acerca do valor, da importância do documento. Então eu digo, foi lançado um livro no mercado e ele acredito que seja interessante ser apresentado para a comunidade acadêmica ou científica. E eu faço uma resenha destacando a importância e o valor dessa obra. Então, a resenha tem um papel importante, relevante na vida científica e acadêmica, pois é um meio, um mecanismo pelo qual nós damos a conhecer uma obra nova, lançada no mercado e elaborada por uma autoridade na área onde nós desenvolvemos. Uma resenha pode ser simplesmente informativa, onde eu caracterizo quais são os conteúdos do livro, ou se limita a expor determinados resultados ou críticas feitas a esse tipo de abordagem científica ou acadêmica. Mas, geralmente, a resenha representa esse documento que é o passaporte da obra para a comunidade científica. E ela tem uma estrutura também. Bem? Podemos simplificar assim, resumir que a estrutura se constitui assim: a referência bibliográfica. Você deve indicar a autoria, o autor, o título do trabalho que nós estamos resenhando, a edição, o lugar de publicação, a editora, a data, o número de página, a quantidade de página, ilustrações, se tem mapas, se tem tabelas, se tem gráficos, fotos, podemos também indicar que existem essas informações que podem ser básicas, podem ser importantes para qualquer tipo de análise. Apresentamos as credenciais do autor. Credenciais do autor significa vida e obra do autor.
quem fez o estudo, quando ele fez, por que ele fez e onde. Basicamente é isso. As credenciais do autor, falando também, inclusive, muito brevemente das obras, o crescimento intelectual dele, de onde ele vem, onde ele mora, qual a vida dele acadêmica, enfim. Essencialmente um conteúdo, seria da forma resumida, detalhada, das ideias principais do que trata a obra, o que diz o autor a respeito de um tema ou de outro, tem algumas características especiais desse conteúdo, contribui para um tratamento específico, para uma abordagem específica sobre um tema, como foi elaborado, como foi abordado, como foi redigido. Existe conhecimento prévio para entender esse conteúdo? É um conteúdo que está para além das nossas possibilidades. Se ele foi traduzido por um autor, por exemplo, europeu, que falou de uma coisa que não está se evidenciando na nossa sociedade, nós podemos indicar que tipo de abordagem ele fez e que escola ele segue. Qual seria o paradigma do pensamento do autor. Vamos indicar as conclusões ou a conclusão do autor. O autor faz conclusões. Quais seriam essas conclusões? Onde foram colocadas? Como foram colocadas? Afinal, para quê? Qual seria a contribuição do livro? Quais foram essas conclusões que contribuem para a nossa área? Igualmente, devemos colocar um quadro de referência do autor, modelos teóricos que ele usou, escolas, razões teóricas e metodológicas, que teorias servem de embasamento para essa obra, qual foi o método ou os métodos utilizados para o desenvolvimento da obra, e depois fazemos uma avaliação crítica, que seria um julgamento da obra. Nós falamos, é uma boa obra, mas uma obra limitada, ou pode ser considerada, tem um valor científico, ela se situa no mercado ou na comunidade científica com um mérito, ela tem um mérito, ela tem um estilo específico, ela tem uma linguagem correta, ela se expressa numa lógica, numa sistemática que merece uma leitura, e assim apresentamos esse trabalho para os estudantes, para os professores, enfim. Bom, outro documento científico é o artigo científico. O que é um artigo? É o resultado de um estudo científico elaborado com o objetivo de uma publicação, isto é, da sua publicação. Publicação onde? Nós publicamos um artigo científico em revistas ou em periódicos, também se usa essa palavra, revista científica ou periódico científico. Ele é diferente de uma monografia? Sim. Por quê? Mesmo que se trata de um assunto e tema específico, delineando, ele é diferente pela dimensão. Ele é mais reduzido. Vejam que uma monografia pode se estender a 30 laudas, 35 laudas, páginas. Uma dissertação pode superar 100 laudas, 100 páginas. Uma tese doutoral pode chegar a 400 laudas. Então, a dimensão da informação, o tamanho da informação é reduzida. Um artigo científico geralmente é redigido em 15 a 20 laudas. Ele tem uma estrutura bem limitada, bem reduzida. Então, o artigo científico é direto ao assunto. Isto é, ele vai ser redigido, caracterizando, publicando, divulgando coisas concretas e muitas explicações. Então, ele tem um título, a sua estrutura, ele tem uma autoria, o autor, a filiação institucional, que seriam o lugar onde o autor trabalha, se é professor, a titulação dele, um resumo, que seria na forma de parágrafo, onde se descreve o que foi abordado no trabalho, o que o leitor vai encontrar no trabalho, palavras-chave, esse resumo também pode ser lançado, deve ser lançado em língua estrangeira, abstrato em inglês, ou resumo em espanhol, resumo em francês ou italiano, ou qualquer outra língua onde também pode ser usada para a publicação no programa. Tem programa e tem revistas, tem periódicos
que já coloca nas suas regras quais são as línguas que são aceitas, né? Inglês, ou francês, ou alemão, ou espanhol. Algumas só falam em inglês, algumas até abrem a possibilidade de fazer em espanhol o texto como um todo, ou essa parte do resumo, ou do resumen em espanhol, conforme seja o periódico. Então existe, além do resumo, keyword, seriam as palavras-chave nessa língua, ou palavras-claves em espanhol. Tem um sumário, uma introdução, um desenvolvimento, uma conclusão e referências. Então, é uma sistemática que deve ser observada, que deve ser obedecida. No sumário, nem sempre se exige um sumário, mas a proposta seria que você caracterize, após o resumo, quais são os tópicos que vão ser encontrados no corpo do artigo e, seguidamente, a introdução, onde necessariamente uma observação importante. Você tem que caracterizar o objeto de pesquisa, o seu objetivo de pesquisa, a metodologia usada. Isso tem que ser caracterizado tanto na introdução quanto no resumo, porque muitas vezes se invalida a cientificidade, se nega a cientificidade por conta de não se acharem os métodos e objetivos do trabalho, se para onde ele vai. Então, a seguir, após a introdução, nós temos o desenvolvimento, que não é por capítulos, é por tópicos. Nós abrimos seções e subseções até chegar à conclusão. Não se usa mais a palavra conclusões, ou considerações finais, mesmo que muitos autores coloquem essas expressões aí, é conclusão. E elas não se enumeram. As conclusões são um texto onde você vai colocar em parágrafo até onde você chegou com essa pesquisa, o que você conclui com essa pesquisa. E, finalmente, as referências. Essa é a estrutura básica do artigo científico. Bom, esses detalhes das referências, das citações dentro desse corpo, a ordem, como redigir, nós vamos ver nas próximas aulas. Nós vamos ter um tema sobre citações, um tema sobre referência. Agora, queria falar um pouco acerca da redação. Já vimos a estrutura desses documentos, já vimos quais são esses documentos, como eles devem ser redigidos. Eu parto de uma grande premissa. É a seguinte: redigir com organização e lógica é redigir bem. Isto é, se você não tem uma organização lógica na escrita, você não vai a lugar nenhum. Não vai conseguir convencer ou persuadir ninguém de que o seu texto tem uma lógica que expressa um conhecimento que deve ser aceito pela comunidade acadêmica. Então, a redação do texto caracteriza isso, o diálogo do autor com os leitores. Bem? E também o que o autor fez, o diálogo que ele estabeleceu com outros autores. Porque o documento científico, diferentemente dos outros documentos, ele tem que ter citação. Bem, não é uma inspiração só do autor, você tem que se colocar, porque é um tema que já foi tratado, pelo menos alguns assuntos já foram tratados por outros autores, você vai ter que citar esses autores. Então, é um diálogo que você estabelece com o seu público leitor, mas também um diálogo que você já estabeleceu com outros autores quando você abordou as obras que estimularam ou ajudaram a construir esse trabalho, a organização do trabalho. Autores que ajudaram com suas informações e dados a construir a sua pesquisa, inclusive teórica ou de campo. Então, a redação do texto é um momento crucial, importante. É um processo de pesquisa e de escrita, porque você já passou pela pesquisa, mas agora está desenvolvendo uma escrita que te ajuda a depositar no documento, a caracterizar no documento as informações que você já tirou, derivou desse processo de pesquisa, de forma lógica. Então, uma organização textual, lógica do texto, formal, deve ser observada, inclusive a estrutura, do qual nós vamos cuidar nos próximos temas. A primeira coisa que eu queria nesse momento da escrita apontar para vocês é a linguagem, o estilo,
O estilo da ciência é diferente de qualquer estilo poético, de qualquer tipo de documento ou de qualquer tipo de escrita. É uma linguagem peculiar, específica. Nós nos colocamos no centro do texto. Para nós, o texto foi elaborado cientificamente e sem subjetividade. Por isso a linguagem tem que ser impessoal. Você não pode colocar, não deve colocar ou usar expressões como eu penso, parece-me, avaliei, constatei, decidi, eu acho, eu considero. Então tem que ser totalmente pessoal. Objetivas é também que você use frases que não deixem a ideia de uma subjetividade. O texto aberto, uma doutrina nacional, como todo mundo sabe, parece ser, são frases que, além de ser vagas, podem levar o leitor à ambiguidade e não são objetivas. Você tem que ser concreto e objetivo no texto. Bem? E também cuide da cientificidade. Faça o texto, redija o texto com uma linguagem descritiva, explicativa ou demonstrativa, usando a linguagem da sua ciência. A terminologia, as categorias, os conceitos, as proposições, todas são redigidas usando termos técnicos e não vulgares, tá? De forma clara, de forma adequada e de forma precisa. Cuide da gramática, da sintaxe. Então devemos usar frases curtas, evitando orações subordinadas, intercaladas, com parênteses, períodos diferentes, enfim, onde o leitor não vai entender, ele vai viajar no seu texto, inclusive sem entender o que foi dito anteriormente. Fica uma desconexão. Então, cuide dessa gramática e cuide desse estilo. Cada parágrafo deve dar a ideia de uma tese ou de um argumento, deve se referir à sustentação de uma coisa que já foi dita anteriormente. Eu não posso falar por pedaços ou assaltos. Eu não posso pular uma coisa sem começar a falar de um outro assunto, sem esclarecer o assunto anterior. Bem, não abusa dos recursos ilustrativos. Tem muitos trabalhos onde o autor coloca fotos, gráficos, estatísticas, desenhos, tabelas, diagramas, fluxogramas. Então, esses recursos são importantes, mas tem que ser usado cuidadosamente na distribuição do texto e não abusar deles no decorrer do seu texto, senão o trabalho fica muito gráfico, não fica dissertativo, não seria uma dissertação. Tem uma questão importante também que é quanto à organização textual. O texto tem que ter uma unidade. Já falamos, se você escolheu um assunto, delimitou um tema, você vai cuidar dessa unidade. O que se refere a essa unidade? Se refere a que o respeito do tema que você escolheu. Você vai falar no decorrer do texto sobre esse tema. Tudo o que você vai discutir tem relação com esse tema. É uma sequência de acontecimentos, de dados, que ajudam a caracterizar o tema, a explicar o tema, ou explicar o assunto dentro do tema. Então, deve-se cuidar também da coerência textual. Se refere à coerência, a uma relação de compatibilidade entre o texto e outro ponto de referência, algum ponto de referência. Princípio, uma norma, uma definição, alguma coisa que já foi convencionada em lei, pela doutrina, pelo direito histórico, pela experiência, pelo resultado, pela jurisprudência. Então, eu estou sendo coerente com alguma coisa. Cuide dessa relação entre o texto e isso que você está usando para ilustrar, para convencer, para demonstrar alguma coisa, bem? Então, outro aspecto importante é a coesão. Não pode existir contradição entre as frases e proposições que você usou dentro do texto. Então, você vai usar estruturas de frases, resumos, proposições, parágrafos, que todas fazem parte da estrutura textual. Então, uma frase, uma denominação, ela vai fazer parte do texto como um todo e ela deve estar
subordinada hierarquicamente a outras frases, a outros parágrafos, assim como não podem conflitar com frases e parágrafos internos no próprio desenvolvimento do trabalho. A congruência, que seria outro aspecto importante na organização, é elementar. O texto deve já indicar para onde você vai, de respeito à condução, o direcionamento do seu trabalho. O processo argumentativo vai levar o leitor a quê? Aonde? É a sequência lógica linear do discurso. Você está explicando uma coisa para chegar ao fim. Você tem que cuidar desses momentos para poder convencer e persuadir o leitor de que a sua tese está no caminho correto. Uma boa organização textual responde, afinal, a algumas perguntas chaves, né? De que trata o texto? Unidade, nós vemos aí, tema, unidade. Do que esse texto trata? Por que ele afirma isso? É a questão da coerência. Ele é coerente, está afirmando porque é coerente com o princípio A, B ou C. Se conflitar com o princípio, obviamente, não há coerência. Se eu estou explicando, por exemplo, um texto onde eu me uso do princípio da dignidade da pessoa humana e uso, por exemplo, a Declaração Universal dos Direitos Humanos como referência, eu não posso colocar no texto coisas que não estão vinculadas ou respeitam esse princípio, né? Eu tenho que seguir essa coerência. Como eu discuto dentro do texto as minhas ideias, uma questão de coesão. E depois, para onde vamos? Fala da congruência que finalmente eu expliquei. Bem? Então, basicamente, essa primeira aula nos diz de como redigir um documento científico e, obviamente, devemos saber o que são esses documentos, quais são os documentos e como são definidos na academia ou pelas normas da ABNT. Bem, espero ter esclarecido nessa primeira parte a concepção inicial do documento científico, da escrita, né, do trabalho científico, e convido vocês a que continuem conosco aqui na Jurismestre Curso, assistindo à próxima aula. Bem, muito obrigado e boa aula.